algum tempo já, a esquerda brasileira vem tentando incansavelmente fazer com que o brasileiro passe a ter uma visão negativa da mestiçagem. A mistura étnico-racial de nossa população sempre foi algo que despertou curiosidade em pessoas de todo o mundo, pois denotava um sinal de união e pacificação entre os indivíduos das mais variadas origens que passaram a habitar este território. No Brasil, até pessoas de pele branca possuem traços miscigenados em sua aparência. Isso torna o país muito complexo do ponto de vista racial. Dessa forma, por aqui é muito difícil dizer com certeza quem é branco e quem não é. Clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Você sabia que não viemos do estupro? A esquerda já percebe tal fato há décadas, e muitos de seus intelectuais chegaram à conclusão de que esse era um empecilho para os seus propósitos revolucionários. Eles perceberam que seria muito difícil implementar uma guerra racial em um país com uma população tão peculiar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Black Lives Matter é um movimento que consegue causar bastante caos e aumentar ainda mais a tensão racial, pois além do histórico de leis de segregação racial, é muito fácil distinguir brancos e negros por lá. Tendo em vista todo esse histórico, movimentos raciais de esquerda começaram a implementar um projeto racista por aqui. O objetivo é fazer com que todos os indivíduos se identifiquem apenas como negros ou brancos. Dessa forma, precisam eliminar do vocabulário todas as palavras que definam pessoas de outras formas. Os termos caboclo, mulato, pardo, moreno e mestiço precisam ser apagados do idioma para que eles consigam atingir tal fim. Como sabem que essas palavras já estão bem consolidadas no português do Brasil, decidiram propagar exageros e informações históricas falsas, para que as pessoas começassem a sentir vergonha de suas origens mestiças. O principal meio que eles encontraram foi afirmar que a miscigenação brasileira é derivada exclusivamente dos estupros que ocorriam na época da escravidão. Segundo eles, o nível de miscigenação é altíssimo porque os senhores de escravos estupravam suas escravas. Um dos principais expoentes da extrema esquerda contemporânea, o biólogo Átila Yamarino, fez uma publicação no Twitter utilizando um estudo genético realizado em um grupo de brasileiros. O resultado do estudo mostra que a herança materna de origens africana e indígena é muito maior do que a origem paterna. No post, o youtuber revolucionário utiliza tais dados para tentar corroborar essa narrativa. É verdade que tal acontecimento desumano ocorria com certa frequência por aqui, mas reduzir a origem da miscigenação do país a esse fato é um negacionismo histórico e científico tremendo. Em resposta a esses grupos extremistas, o biólogo Eli Vieira, com uma perspectiva científica, escreveu uma coluna na Gazeta do Povo apresentando hipóteses que explicam o resultado desse estudo e corrigindo alguns equívocos apresentados pela militância. Já com uma visão histórica, Bruna Fascola também escreveu um ótimo texto no mesmo jornal. A colunista explica que primeiramente é preciso entender que antes de chegarem os africanos ao Brasil, aqui já estavam os índios. Os primeiros mestiços a habitarem esta terra eram filhos de portugueses com indígenas. O exemplo mais famoso é o do português João Ramalho, que chegou aqui por volta de 1515 e se tornou amigo próximo do cacique Tibiriçá. Ramalho se casou com uma das filhas do cacique e teve muitos filhos. Os indígenas tinham uma prática muito comum conhecida como cunhadismo, que consistia em realizar casamentos entre indígenas e portugueses com o objetivo de realizar alianças que fossem vantajosas para ambos os lados. Tal prática é detalhada no livro O Povo Brasileiro, escrito pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Não se engane, apesar de ter uma visão muito diferente da propagada pela esquerda de hoje, Darcy era um socialista e foi até vice-governador na chapa do Brizola. No entanto, a esquerda daquela época não tinha qualquer interesse em colocar grupos raciais em guerra. A ideia era que todos pudessem lutar juntos contra os ricos, pois o marxismo era essencialmente trabalhista. No momento em que vivemos, o marxismo está abandonando essa perspectiva e passando a assumir uma nova forma, o marxismo identitário. Você deve estar pensando, ok, você explicou que a mestiçagem entre índios e brancos não foi necessariamente violenta como a esquerda quer propagar, mas e a mestiçagem entre brancos e negros? Vamos dar uma olhada em alguns dados daquela época para ter uma visão melhor sobre isso. No livro Escravidão, volume 1, o escritor Laurentino Gomes conta que, no sistema de escravidão implementado no Brasil, havia uma possibilidade muito maior de obtenção de liberdade do que no sistema dos Estados Unidos. Escreve ele, abre aspas, estima-se que, em média, cerca de 1% de todos os escravos brasileiros eram alforriados anualmente. Essa taxa, estendida ao longo de 3 séculos de regime escravagista, resultou numa significativa população negra livre no país, maior do que em qualquer outro território da América. Em 1800, negros alforriados compunham cerca de 30% da população brasileira, a mesma proporção de brancos. O restante era formado por mulatos, índios e mestiços. Nos Estados Unidos, enquanto isso, as chances de alforria eram bastante reduzidas. Fecha aspas.
Tal fato mostra que havia uma quantidade muito grande de ex-escravos no Brasil durante a época da escravidão. Ao ver esse dado, fica evidente que é totalmente equivocado dizer que a maioria dos mestiços nascidos durante o período da escravidão eram oriundos de estupros. Um caso famoso é o do escritor Machado de Assis, que era filho de um brasileiro pardo com uma portuguesa branca. Acredita-se que Machado viveu durante a sua vida um sentimento de ambiguidade racial. É como muitos pardos se sentem ainda hoje, brancos demais para serem considerados negros, mas suficientemente escuros para serem considerados brancos. Segundo a professora Emília Viotti da Costa, o abolicionista Joaquim Nabuco teria dito após a morte do escritor a seguinte frase, abre aspas, o Machado para mim era um branco, e creio que por tal se tomava, fecha aspas. A historiadora afirma também, abre aspas, todos sabiam que Machado era um mulato, mas reconhecer isso publicamente seria uma gafe, uma ofensa a Machado, fecha aspas. Para apagar sua origem mestiça, uma universidade pública brasileira recentemente coloriu uma foto antiga do escritor de forma a escurecer bastante o tom de pele do mesmo. Tal imagem colorizada digitalmente causa um pouco de estranheza se comparada com a pintura de Henrique Bernardelli ou a fotografia de Mark Ferris. A quantidade muito significativa de ex-escravos durante a escravidão também corrobora a explicação do biólogo Eli Vieira para a preponderância da herança materna de origem africana. Ele afirma em seu texto, abre aspas, num estudo envolvendo mais de 10 mil pessoas de 33 países localizados em 6 continentes e 5 ilhas, o psicólogo David Buss descobriu que as mulheres valorizavam principalmente características de aquisição de recursos em homens, enquanto eles valorizavam principalmente sinais físicos de capacidade reprodutiva nelas. Fecha aspas. Essa é uma característica que podemos ver até hoje no nosso cotidiano. Tendo em vista esse fato, podemos chegar a uma conclusão. Pessoas que foram escravizadas geralmente não possuíam patrimônio ou instrução para realizar algum ofício e ascender socialmente. Por isso, a chance de homens brancos se casarem com ex-escravas ou com mulheres descendentes de ex-escravos era muito maior do que a chance de mulheres brancas se casarem com ex-escravos ou descendentes de escravos. Além das uniões espontâneas ocorridas antes da abolição da escravidão, há mais um erro lógico na afirmação de que toda a miscigenação ocorreu a partir do estupro. Se isso fosse verdade, nenhuma relação interracial consensual teria ocorrido durante mais de 130 anos. Dizer que toda pessoa parda ou miscigenada é proveniente de estupro é também um tremendo desrespeito com todos os que nasceram a partir de relações interraciais após a abolição da escravidão. O projeto de eliminação da mestiçagem brasileira não tem o objetivo apenas de gerar tensão e guerra racial no Brasil. Sim, a esquerda ganharia muito com esse conflito, pois isso fortaleceria muitos candidatos socialistas que se elegeriam com a promessa de lutar contra o racismo e ódio racial. Mas há um objetivo ainda mais sutil nisso. Há também um fim globalista. Se não sabe o que é isso, explicamos. Globalismo, em poucas palavras, é uma ideologia que defende a abolição de todos os estados nacionais no mundo. Um anarcocapitalista poderia ver isso e achar ótimo, mas no lugar de todos esses estados, surgiria um único governo mundial que governaria toda a população do mundo. Pode parecer conspiratório, mas os defensores dessa ideologia estão tendo cada vez mais coragem de abordar essa ideia totalitária de forma pública e explícita. Para chegar lá, precisam também eliminar a ideia de povo brasileiro. Por mais que todo anarcocapitalista brasileiro defenda o fim do Brasil como um Estado, o povo brasileiro ainda continuaria existindo mesmo com a abolição desse Estado que o governasse. O filósofo Paulo Cogos aborda com frequência em seu canal no YouTube a importância de identidades locais para resistir a projetos comuno-globalistas. Curiosamente, alguns políticos intelectuais de esquerda já deixam explícitas as suas revoltas com a ideia de povo brasileiro. A falecida vereadora Marielle Franco publicou em dezembro de 2017 um texto no jornal O Globo com alguns comentários sobre a mestiçagem. Abre aspas. Ou seja, mestiçagem e democracia racial são concepções ancoradas na prática da violência com as pessoas negras, principalmente as mulheres. O conceito ilusório de povo brasileiro ainda não desapareceu, mas no que depender do povo preto desse Brasil, irá. Vamos surpreender o tácito acordo do poder. Seremos firmes, pessoas ativas que chegam desafinando o coro dos contentes. Burrice é querer lutar contra isso. Um Estado não precisa existir para garantir a identidade de um povo, ao contrário do que muitos conservadores pensam. No Brasil, pelo contrário, o Estado está servindo como instrumento para a destruição da identidade de um povo. Uma grande prova disso é o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010 no Brasil. Tal estatuto tenta, por força de lei, transformar todos os pardos brasileiros em negros, ignorando que todos os descendentes de brancos com indígenas também são pardos. O estatuto tenta impor uma identidade racial a todos os pardos brasileiros sem ao menos perguntar para eles se eles querem se designar dessa forma. A arrogância e a ousadia dos burocratas são visíveis, pois acreditam que por meio de lei conseguiriam alterar a realidade das coisas. É como aprovar uma lei dizendo que o céu é vermelho.
Não adianta. O céu continuará sendo azul. Tal estatuto foi contestado e criticado por muitos antropólogos, juristas e historiadores de todas as ideologias na época em que foi proposto. No livro Divisões Perigosas, escrito por vários autores, o sociólogo Simon Schwartzman faz uma análise sobre esse estatuto. Abre aspas. O estatuto é uma monstruosidade jurídica e conceitual. Ele pretende obrigar todas as pessoas a se classificarem como brancos ou afro-brasileiros nos documentos oficiais, ignorando os milhões que não se consideram nenhuma coisa nem outra, e não reconhece a existência dos descendentes das populações indígenas, o grupo mais discriminado e sofrido da história brasileira. A partir daí, ele introduz direitos especiais para os afro-brasileiros na saúde, na educação, no mercado de trabalho, na justiça e em outros setores. O que o projeto tem principalmente em vista é um novo direito a reparações. Reparações supostamente devidas a uma categoria social, os afro-brasileiros, e que deverão ser pagas por outra categoria social, os brancos, inclusive os pobres e os filhos de imigrantes recentes, considerados coletivamente culpados e, de antemão, condenados pelas discriminações de hoje e de ontem. O Estatuto abole o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei e cria uma nova categoria de cidadãos, os afro-brasileiros, definidos de forma vaga e arbitrária como as pessoas que se classificam como tais, e ou como negros, pretos, pardos ou definição análoga, presumivelmente relegando os demais, de forma implícita, a uma categoria de branco-brasileiros. Fecha aspas. Fica claro que trazer a ideia de que no Brasil só existem brancos e negros acaba por consequência retirando o significado do que é o povo brasileiro. Essa destruição da identidade do nosso povo não é um projeto apenas interno. Bilionários injetam milhões de reais todos os anos no Brasil por meio de suas ONGs e instituições para fomentar ainda mais essa ideologia. Um exemplo é o bilionário George Soros, que a partir de sua instituição, Open Society, financia diversos projetos por aqui para destruir a ideia de mestiçagem. Uma das instituições brasileiras que recebem financiamento de George Soros é o Instituto da Mulher Negra, o portal GL10. É possível encontrar no portal do Instituto uma quantidade significativa de textos com essa ideologia racial bicolor. Alinhada a tudo isso, também está a mídia tradicional. Por meio de seus jornais com alcance cada vez menor, tentam vender essa ideologia para a população. No entanto, felizmente, devido a uma abordagem cada vez mais fanática, muitas pessoas têm dado menos atenção aos jornalistas militantes. Por fim, fica a pergunta: qual será o desfecho de tudo isso? Este artigo foi sugerido e escrito por Marty, revisado por Marco Batalha, narrado por J. Fernandes e produzido por Henrique L. Obrigado por sua audiência.